Meus amados, minhas amadas, é muito bom podermos continuar conversando sobre sabedoria, no nosso momento da mulher cristã. Queridos, o quanto nos sentimos pressionadas dia a dia a sermos sábias, ponderadas, a agirmos com cautela, com delicadeza. Amados, e nem sempre a nossa essência é calma. Muitas vezes dentro de nós tem um turbilhão de emoções e de atitudes e de sentimentos, tantas coisas confusas dentro de nós. E eu reservei sim esses primeiros programas do ano para dizer para vocês que é possível vivermos de maneira sábia, coerente com aquilo que nós acreditamos, coerentes com nossos valores e entendendo as nossas limitações, sendo capazes de compreender que somos humanos, imperfeitos e falhos, mas que é possível com as ferramentas que Deus nos criou, nós mulheres, com as ferramentas que Deus nos capacitou, nos dotou, é possível sermos melhores a cada dia. É possível vivermos em paz, sem nos cobrarmos além da medida da nossa capacidade, mas nos cobrando na medida do que é possível e daquilo com que o Senhor nos fortalece, nos capacita a cada dia. Sejamos sábias e entendamos o que é sermos sábias. No programa de hoje nós vamos concluir as características que podemos desenvolver a partir das nossas habilidades. E vamos entender o que é de fato sermos sábias. É possível sermos sábias. Está ao nosso alcance, temos habilidades para isso. Mas em que consiste essa sabedoria que eu vos falo? Vamos orar para começar e vamos assim concluir o nosso tema. Deus Santo, nos colocamos na Tua presença mais uma vez para falar de sabedoria, que é algo que o Senhor já nos garantiu em Sua palavra que dá a todos que te pedem. Senhor, precisamos de sabedoria porque vivemos dias maus, vivemos assolados por situações alheias à nossa vontade e que não dependem da nossa força pessoal. Senhor, que sejamos sábios para entender que naquilo em que somos limitados, o Senhor é capaz de nos suprir, nos conduzir e nos abençoar. Ó Deus, obrigado por esse momento da mulher cristã. Abençoa-nos, dê-nos entendimento e discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Continuando abordando as características da mulher sábia, alguns conselhos para nós desenvolvermos a sabedoria que precisamos nessas áreas, nós já abordamos 6 aspectos. 1, seja confiável, seja digna da confiança dos outros. 2, pratique o bem. Tenha uma essência boa a ponto de praticar o bem. Seja trabalhadeira, tenha prazer no seu trabalho, independente de qual seja ele. Qualquer que seja a função que você execute, faça da melhor forma como para o Senhor e encontre prazer no seu fazer diário, nas suas atividades cotidianas, no seu trabalho dentro ou fora do lar. Seja administradora, desenvolva a habilidade de administrar bem aquilo que for colocado em suas mãos, de administrar bem as finanças, administrar bem a sua casa, administrar bem o seu tempo, a sua despensa, o seu dinheiro.
seja boa administradora. Identifique as necessidades da sua família e seja capaz de supri-las com o seu trabalho dentro ou fora de casa. Cuide da sua saúde, porque sem saúde você não será capaz de administrar a sua casa, nem de trabalhar, nem de cuidar de si mesma. Então, o quinto ponto, cuide da sua saúde. E no sexto ponto, sexta característica, seja generosa e solidária. Tenha empatia. Seja capaz de entender a dor do outro, perceber e entender. Jamais julgue a partir de si, dos seus padrões e da sua experiência, porque cada um é único e tem experiências próprias, e tem reações próprias, e tem dores que são muito particulares. Então, respeite a dor do outro, seja solidária, seja generosa e auxilie ao outro à medida que ele tenha necessidade. Não julgue, auxilie, ajude. Essas são algumas características que nós já vimos e agora nós vamos concluir as características. Parecem muitas, né? Mas peça a Deus e Ele te dará sabedoria para desenvolver cada uma dessas características, porque a habilidade para desenvolvê-las você já tem, porque Deus nos dotou dessas habilidades quando nos criou mulheres auxiliadoras idôneas. A sétima característica é seja previdente. Previdente é aquele que prevê, que é cauteloso, precavido e prudente. A falta de planejamento, lembra que eu falei de ser administradora, de saber planejar com eficiência? A falta de planejamento e previsão geralmente resulta não apenas em falha e frustração, mas também em constrangimento pessoal e vergonha. Então, se você não é capaz de planejar as suas despesas, as suas necessidades, as suas finanças, você pode ser envergonhado e ser constrangido por faltar em cumprir com a sua palavra, com as suas dívidas. Então, seja previdente, planeje prevendo as necessidades reais que você já tem, prevendo aquilo que você pode dispor de extra para o seu lazer, para os seus gostos pessoais, né? Então, uma mulher sábia, ela é previdente e por isso ela não é constrangida por outras pessoas e ela não passa vergonha mediante aquilo em que ela empenhe a sua palavra. Então, se comprou, pague. Se vai gastar, precisa saber em que está gastando, se é uma necessidade real ou se é apenas uma vaidadezinha extra. Então, seja previdente, seja cautelosa, precavida, tenha reservas. Precisamos ter reservas, ter crédito, né? Precisamos ter a quem recorrer em caso de necessidade. Não para sofrer constrangimento e nem vergonha. Uma outra característica muito importante, seja elegante, é a nossa característica número 8. Ser elegante é ser distinta, nobre, graciosa, apreciável no porte e nas maneiras. Então, o ser elegante vai além também do externo, mas o exterior conta muito nessa questão de ser elegante. Ser elegante no autocuidado com a sua higiene pessoal, com a sua limpeza, com os seus cabelos, com as suas unhas, com o aspecto pessoal. Ser elegante no falar, como é difícil.
Às vezes a gente é elegante nas roupas, na postura, mas não é elegante no falar. Quando abre a boca, estraga tudo. Pode estar vestido de ouro, abriu a boca, sai meia dúzia de palavras que não edificam, saem agressões, sai a podridão que está na mente e no coração. Então, seja elegante, seja distinta, seja apreciável nas suas maneiras, na maneira de se portar. Esse ser elegante envolve o que você está vestindo também, ok? Envolve a decência no se vestir, a decência no se portar, no sentar, no se colocar, no falar, no respeitar a voz e a vez do outro falar. Tem pessoas que atropelam aos outros no falar. Isso é falta de elegância, de nobreza. Seja distinto no tom de voz que você usa, na maneira de se portar no meio dos outros. Você vai chamar a atenção não pelo que você fale, ou pela sua risada escandalosa, ou pela roupa exuberante. Você vai ser honrada por saber chegar nos locais, por saber se portar no meio das outras pessoas e por saber sair com dignidade. Você tem que chegar e sair com dignidade. Você tem que receber aos outros e tem que ser distinta durante todo o tempo. Então, conheça as suas limitações, não vá além das suas capacidades, mas seja elegante, distinta. Elegância não tem a ver com riqueza, com roupas bonitas, com a última moda. Elegância tem a ver com a maneira de se portar, com a maneira de estar no meio de outras pessoas, com a maneira de estar no seu lar. Lembrando que a gente precisa ser única. Você não pode ser uma coisa em cada lugar que você esteja. Se eu estou em casa, eu me apresento de uma forma. Se eu estou na igreja, eu uso uma linguagem rebuscada e uma capa de santidade. Se eu estou no meio de amigos, eu já me comporto de uma outra forma. Eu preciso ser única, distinta e elegante onde quer que eu esteja. Uma elegância que respeita o outro, que exalta a Deus, que glorifica a Deus, que abençoa. Seja elegante. 9º ponto. Seja sábia. É importante aqui a gente entender o que é a verdadeira sabedoria. Parece, mas não está redundante. Sabedoria nada tem a ver com inteligência, e sim com a consciência das nossas limitações e também com a confiança que depositamos na direção de Deus diante dos desafios da vida. Inteligência é uma coisa. Sabedoria é você usar a sua inteligência, entendendo as suas limitações e confiando em Deus diante dos desafios desta vida. Confiar em Deus na condução da sua vida e confiar em Deus ao longo da sua vida, diante dos desafios que você enfrentar. Entender as suas limitações e pedir socorro a Deus nestas limitações, sabendo que Ele é digno de
toda a confiança, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A inteligência, sim, é útil e podemos desenvolvê-la cada vez mais a nível humano, natural. Mas a sabedoria, ela te faz ver além da inteligência, entender suas limitações e confiar em Deus sobre todas as coisas. E para concluir, a 10ª característica, seja temente a Deus. Porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. Se você necessita de sabedoria, peça a Deus. Tema a Deus. Temer não é ter medo. Temer é conhecer a Deus, conhecer o poder, a soberania, a sabedoria de Deus e entender as suas limitações. Isso é temer. É saber que existe um Deus que criou todas as coisas, que sustenta e controla, governa todas as coisas. E este Deus se importa com você nas suas limitações, na sua pequenez. Temer é entender que existe um Deus. É entender a nossa limitação. Esse é o princípio da sabedoria. Então, seja temente a Deus. Se há ainda dúvidas ou aspectos que você não conheça a respeito de Deus, busque conhecer, porque é possível. Deus, ele se dá a conhecer a nós. E esse conhecimento acontece nas situações da vida, naquelas situações que vivenciamos, quando clamamos e pedimos e suplicamos a Deus. Ele nos ouve, nos atende, se revela a nós e nos mostra a sua vontade. Então, mulheres, é possível vivermos de maneira sábia. Conheça-te a ti mesmo, conheça as tuas limitações e coloque todas diante de Deus, porque Ele é capaz de te aperfeiçoar e suprir as suas necessidades mediante essas limitações. E no mais, o Deus da paz é capaz de nos santificar em tudo. Eu falei muito já sobre paz que excede todo entendimento. A paz que Deus nos dá, que é proveniente do perdão, da intimidade com Ele, ela vai além de toda a sabedoria humana que é natural e que é para esta vida apenas. Seja sábio para a eternidade, sábio para o bem, simples para o mal. Tema ao Senhor, tema ao Senhor, dê a Ele toda a honra e glória que é devida e busque-o nas suas limitações, reconheça as suas limitações. E o Deus da paz é capaz de nos santificar em tudo, nos tornar fortes, nos tornar sábias para a vida eterna. Deus tem prazer em ter comunhão, intimidade conosco. Busque a Ele, busque no Senhor a sabedoria, busque uma vida de comunhão e intimidade com aquele que pode te tornar sábia. Sábia sempre para o bem. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria e discernimento sobre todas as coisas, que essa palavra encontre guarida nos nossos corações, que sejamos capazes de nos aperfeiçoar com o auxílio do Espírito Santo
naquelas características em que ainda não alcançamos o padrão de Deus que pode nos conferir sabedoria nesta vida e sabedoria para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com você, com cada um de vós, hoje e sempre. Sejamos sábias. Amém.